Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de estatística, vamos falar hoje sobre silogismo categórico. Também um assunto que está muito em evidência nos concursos públicos, cobrado pelas mais variadas bancas aí. Conhecido também como quantificadores, uso de quantificadores. Então nós vamos falar sobre esses quantificadores, todo, algum, nenhum, as suas afirmações e as suas negações. Então vem comigo que nós temos uma aula aí muito gostosa para a gente poder aí saborear. Vem, galera, vamos dar o pontapé inicial aí, falando sobre silogismos categóricos, todo, algum e nenhum. Bom, a gente precisa inicialmente entender a definição desse silogismo categórico, né? Então eu trouxe aqui uma definição para a gente já começar sintonizando do que se trata isso daqui, né? O silogismo categórico, ele é uma parte do raciocínio lógico, né? Um dos assuntos que englobam o raciocínio lógico de forma particular, e a sua constituição na sua constituição possui 3 proposições, que são esses quantificadores que eu acabei de citar. O que eles fazem? Eles afirmam ou negam algo de forma absoluta e incondicional. Então, a nossa experiência hoje vai ser exatamente em, conhecendo esses quantificadores, nós nos posicionarmos com relação às afirmativas que eles expressam. E o que quer dizer essas afirmativas? Quando eu uso o quantificador todo, o que quer dizer todo? O que quer dizer algum? O que quer dizer nenhum? Então é muito bom que você se pergunte, tanto no final da aula você saiba responder isso. O que é o quantificador todo? Quando ele faz uma afirmativa, o que ele quer dizer? Quando ele faz uma negativa, o que ele quer dizer? Então, são coisas que você tem que estar buscando durante a aula. Então, eu vou estar explicando, vou estar falando sobre eles, e aí você começa já a dar respostas a essas situações. A mesma coisa acontece com o quantificador algum e com o quantificador nenhum. Eu vou fazer a afirmativa, eu vou fazer a negativa desses quantificadores e vou também fazer uma representação através de diagramas. Professor, como assim diagramas? A gente sabe que nós podemos representar conjuntos através de diagramas de Venn. E a utilização de diagramas na resolução dos exercícios, ela atua de forma muito ao nosso lado, ela contribui para que a gente mais facilmente consiga dar respostas, tá? E aí na nossa aula de exercício, você vai ver que eu resolvo quase todos eles praticamente só utilizando os diagramas. Ele ajuda a gente ter uma visão mais ampla do papel desse quantificador todo, algum e nenhum. Belezinha? Então vem comigo. Então isso é silogismo categórico. Bom, como eu já disse, ele corresponde às proposições formadas com o uso dos seguintes termos. Então, os termos que a gente vai usar, está aqui o todo, o algum e o nenhum. Esses três termos aqui formam o que nós chamamos de quantificadores, tá? Então, tem algumas bancas que trabalham com essa termologia. Então, você vai ver lá no edital. Quantificadores lógicos. Quem são eles? Todo, algum, nenhum. Tem outras bancas que no edital coloca lá silogismo categórico. Todo, algum, nenhum. Então são termologias só para expressar que esses termos aqui vão ser cobrados na prova. Então pode aparecer a palavra quantificador lógico como silogismo categórico, ok? Alguns livros didáticos também usam muito a palavra quantificador. Beleza, então nós já sabemos que vamos trabalhar com quantificadores. Vamos começar estudando então o quantificador
todo. Essa palavra é muito comum aparecer no concurso público. Inclusive, dentre os 3 quantificadores, o que mais aparece é o quantificador todo. Então, é muito importante que você entenda a essência da utilização dele e o que ele quer expressar. Vamos lá. Quantificador todo. Todo SEP. Professor, mas vai aparecer assim, todo SEP? Não. S e P está representando aqui alguma proposição. Então, eu estou dizendo que alguma coisa é outra. Tá? Todo SEP. O que quer dizer isso? Que tudo que for pertencente ao conjunto do S pertence também ao conjunto do P. Na matemática, nós temos uma forma de representar isso através de alguns símbolos, né? Que são símbolos de inclusão. Na matemática, a gente estuda esses símbolos aqui, ó. O C, que é chamado está contido, o C cortado, que quer dizer não está contido, o C voltado para trás, que é o contém, e o C voltado para trás, que é o não contém. A utilização desses símbolos também quer expressar de que forma é a participação de um conjunto em outro, ok? Então, ele tem muito a ver com esse nosso estudo. Por que eu digo isso? Porque uma banca ou outra, ao invés de escrever isso, pode usar um desses símbolos. Por exemplo, quando eu uso esse símbolo aqui, que é o símbolo está contido, o que ele quer dizer na matemática? Quando eu digo que um conjunto está contido em outro, eu quero dizer que todos os elementos desse conjunto também estão presentes no outro conjunto. Exemplo, se eu tenho, por exemplo, um conjunto A, 1, 2 e 3, e tenho um conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão presentes no conjunto B. Olha aqui, o 1, o 2 e o 3. Observe que tem que haver uma integralidade. Não pode estar só parcialmente contido no outro. Ou seja, alguns elementos, o 1 e o 2 estão presentes, mas o 3 não. Então, não é todo. Então, ele não está contido. Para um conjunto estar contido em outro, é obrigatório que todos os elementos que constituem esse conjunto estejam no outro conjunto. Não pode ficar ninguém de fora. Um exemplo, se eu tivesse um conjunto D aqui, 2, 3 e 6. Olha só, eu posso dizer que esse conjunto D está dentro do conjunto B? Não. Por quê? Porque o 2 está, o 3 está, mas o 6 não está. Então, ele não está totalmente dentro, ele está parcialmente dentro. Se ele está parcialmente dentro, então eu não posso dizer que está contido. Ok? Não posso. Se eu não posso dizer que está contido, então eu não posso utilizar o quantificador todo. Existe uma associação entre o todo e o está contido. Eu só uso o está contido se todos os elementos estiverem dentro. Então, ele tem essa relação. Quando eu digo todo, eu quero dizer que todos os elementos de um está contido no outro. Então, a simbologia está contido pode ser utilizada com muita tranquilidade. Eu digo isso, volto a reforçar, por quê? Porque tem algumas bancas que, ao invés de usar a palavra todo, pode usar essa palavra está contido. E você tem que estar atento nessa relação, que são formas diferentes de dizer que todo elemento de um também está no outro. Ok? Belezinha? Bom, então era importante a gente entender simbolicamente essa representação aqui. Bom, mas o que a gente tem mais aqui? Então, está aqui, ó.
a representação através do símbolo está contido, todo S é P, é a mesma coisa que dizer que S está contido em P. Agora, um exemplo. Vamos supor que eu tenho um conjunto S, 2, 3 e 4. E um conjunto P, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observem que todos os elementos de S, 2, o 3 e o 4 também estão presentes no conjunto P. Beleza? Então, todo S é P? É. Detalhe, galera. Um conjunto, para estar dentro do outro, esse conjunto não pode, em hipótese nenhuma, ser maior que o outro. Como assim, professor, ser maior? Quando que um conjunto é maior que o outro conjunto? A grandeza do conjunto é dada pela quantidade de elementos que ele apresenta. Se eu tenho um conjunto S, como nesse exemplo, utilizando aqui, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3 elementos. O conjunto P, quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, observem que o conjunto P, ele é maior que o conjunto S. Por que ele é maior? Porque ele apresenta uma maior quantidade de elementos. Beleza? Então, como S é menor que P, então S cabe dentro de P. Se fosse o contrário, P em relação a S, não dá. Por quê? Porque P é maior que S. Então, não tem como você colocar P dentro de S. Ele é maior. Vamos comparar duas cidades aí. Cuiabá e São Paulo. São Paulo é uma metrópole enorme. Cuiabá é uma capital, mas é uma capital pequena. Eu não consigo colocar eu consigo colocar Cuiabá dentro de São Paulo, mas eu não consigo colocar São Paulo dentro de Cuiabá, né? Então são situações diferentes, porque São Paulo é uma cidade muito maior que Cuiabá. Muito maior, não é só maior, é muito maior que Cuiabá. Então não cabe. Mas eu posso sempre fazer referência a um conjunto menor em relação ao maior, qualificando como todo. Todo S é P, porque S é P. Aí você me pergunta, professor, mas eu só posso fazer isso se for menor? A resposta é não. Você pode dizer também se for igual. Se o conjunto S tiver a mesma quantidade de elementos de P, então isso também será possível. Então eu tenho duas situações que é admissível a utilização da palavra todo, do termo todo, ou do quantificador todo. Quando o primeiro conjunto da referência for menor que o segundo, ou quando o primeiro conjunto for igual ao segundo. Nessas duas situações é possível a utilização do quantificador todo. Agora, o contrário, não. Sendo assim, eu posso dizer que todo S é P, mas como P é maior que S, eu não posso dizer que todo P é S, ok? A não ser que eles fossem iguais. Aí há essa possibilidade, ok? Então, veja bem. A observação que eu quero dizer é isso. Dizer que todo S é P é diferente de todo P é S. Não é a mesma coisa. Dizer se todo S é P, todo P é S. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender. Depender de quê? Depender, se S for igual a P, aí isso aqui é admissível. Mas se S não for igual a P, então não é admissível. A única exceção é quando S e P são iguais. Ou seja, quando eles apresentarem a mesma quantidade e os mesmos elementos. Então, se o conjunto P aqui fosse composto somente por 2, 3 e 4... aí sim ele seria igual a S. Aí, nesse caso, é indiferente dizer todo S é P, todo P é S. Beleza? Tranquilo? Bom, essa era a observação inicial com relação ao quantificador todo. Mas ainda tem muito mais, galera. Só o início isso aqui. Veja bem, vamos verificar agora como que nós podemos fazer essa representação através de diagrama. A gente sabe que o conjunto ele pode ser representado por extenso, quando eu escrevo o conjunto das vogais. Então, eu escrevo,
né? Eu posso fazer a sua representação limitada por parênteses, chaves ou colchetes, que foi aquele exemplo anterior, S igual a 2, 3, 4. Ou eu posso também fazer a representação através de diagramas de Venn. Então, Venn-Euler, ele encontrou essa forma diferente de representar um conjunto, utilizando figuras geométricas. Então, ele traçava uma figura geométrica, pode ser qualquer figura geométrica, mas a mais utilizada é o círculo. Então, você faz o círculo e dentro do círculo você coloca os elementos que representam aquela situação. Estou representando o conjunto das vogais, então eu faço um círculo e dentro desse círculo eu coloco lá as 5 vogais. Então estou representando o conjunto das vogais. Beleza? Então essa é uma outra forma de nós representarmos. Como que fica a representação do quantificador todo através de diagrama? Nós vamos ter duas formas de representar isso. Todo S é P. Isso aqui vai ser utilizado quando P for maior que S. Qual é a intersecção? A intersecção está aqui, exatamente nessa posição aqui. Todo S é P. O meu conjunto S é esse círculo menor. O conjunto P é o círculo maior. Então, tudo que for S é P também? Porque S está dentro de P. Então, tudo que pertencer ao conjunto S, também pertence ao conjunto P. Beleza? Aí eu perguntaria para vocês, mas nessa mesma lógica, eu não posso dizer então que todo P é S. Por que eu não posso dizer isso? Porque vai existir aqui alguns elementos de P que estão situados numa região diferente do S. Aí eu pergunto para vocês, vou colocar aqui um pontozinho aqui, vou colocar números aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses pontos aqui, que vai de 8 a 13, eles pertencem ao conjunto P? Pertencem. Eles estão dentro do conjunto P. Mas aí eu pergunto para vocês, eles pertencem ao conjunto S? Não, eles estão fora do conjunto S. Ok? Então, isso aqui é uma forma de nós mostrarmos que nem tudo que é P vai ser S. Mas existe P que é S? Existe. Tudo que tiver aqui nessa região é P e é S também. Então, todo S é P, mas nem todo P é S. Mas eu poderia dizer, professor, que algum P é S? Sim, algum P vai ser S, porque vou ter P aqui dentro, que é S também. Entendem isso? Beleza, né, galera? Bom, isso aqui é a primeira leitura. Um outro tipo de diagrama que também nós podemos usar para representar todo S é P, é este diagrama. Observe que eu tenho só um círculo. Na verdade, são 2 círculos concêntricos, né? E de mesmo diâmetro. Por quê? Porque o S e o P estão sobrepostos aqui. Na verdade, isso acontece toda vez que os elementos de S a quantidade de elementos de S for igual à quantidade de elementos de P e os mesmos elementos de S forem os mesmos elementos de P. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter uma única representação e não duas como no anterior aqui. Então, todo S é P pode ser representado assim ou pode ser representado dessa forma. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui chama-se representação através de diagrama de Venn. Ok? É muito importante que você saiba essa representação. Por isso que eu estou tomando todo o cuidado de detalhar para você, porque na hora do exercício, se você souber mostrar, você consegue fazer um diagnóstico melhor para encontrar aí a resposta mais plausível aí para a questão. Beleza? Negação do quantificador todo. Bom, então a gente já viu o que é o quantificador, quando que é utilizado esse termo, o que ele representa, como que nós representamos ele através de diagramas. Agora nós vamos verificar como que nós fazemos a negação desse quantificador. E aqui a gente vai fazer uma observação muito legal
Porque é um erro muito comum no aluno quando ele vai fazer aí o concurso. E o aluno que não entende, que não teve aula de lógica, ele simplesmente erra de forma assim, muito sutil, porque faz parte do nosso dia a dia. Tá? Então já eu vou fazer essa observação. Como que eu nego o quantificador todo? Olha aqui. Para negarmos o quantificador todo, basta substituí-lo por algum ou pelo menos um. Essa é a forma que nós usamos para negar o quantificador todo. Porque quando você diz todo, você não tem exceção. Todo é todo, não pode ficar nada de fora. Então não vai ser todo. Se ficar alguma coisa de fora, então não é todo. Então, para negar o todo, basta você mostrar que tem alguma coisa de fora. Ele deixa de ser todo. Entendem isso? Então, quando eu digo algum, e essa palavra aqui, galera, ela tem um significado matemático muito grande para nós. Então, é muito importante que você entenda. Então, eu quero falar assim, bem de perto com você. Coloque bem na sua mente, quando você ouvir a palavra algum, você tem que entender. Algum quer dizer pelo menos um. Algum pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, pode ser 1000. Mas o mínimo que vai acontecer é pelo menos um. Então, se algum quer dizer pelo menos um. Alguma coisa é isso, ou seja, pelo menos um vai ser isso. Tá? Então, coloque, que fique muito bem claro para você o significado matemático dessa palavra algum. Quer dizer pelo menos um. Algum pelo menos um. Algum pelo menos um. Grave isso. Beleza? Então, destacamos aqui. Algum ou pelo menos um. Beleza. Exemplo. Olha só. Todo veículo é amarelo. Eu estou dizendo que todo veículo é amarelo. Ou seja, sendo veículo, então é amarelo. Como que eu vou negar isso daqui? Algum veículo não é amarelo. Quando eu digo algum veículo não é amarelo, eu quero dizer pelo menos um veículo não é amarelo. Então, se tiver algum veículo que não seja amarelo, já não vai ser mais todo veículo é amarelo. Então, já neguei. Então, ó, eu chamei de P, a proposição todo veículo é amarelo, a sua negação de P, observe aqui o til, a gente já viu que essa é uma forma simbólica de negar uma proposição. Então, para negar, como é o uso do quantificador todo, então eu vou dizer ou algum, ou pelo menos um não é amarelo. Beleza? Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Todo A é B. Se eu digo que todo A é B, ou eu digo que algum A não é B, vai existir algum elemento em A que não seja B, eu estou negando, ou pelo menos um A não é B. Beleza? Tranquilo? Então, guardem bem. Algum ou pelo menos um é a negação do quantificador todo. Beleza. Equivalências do quantificador todo. O que é equivalência, galera? Equivalências são formas diferentes de nós expressarmos o quantificador todo. Então, nós não estamos mudando o sentido do todo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula aí, um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso online, ponto a ponto do edital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com um investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com um projeto pedagógico diferenciado chamado de Personal Coach. O projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso. Por quê? Porque ali
ali vai organizar a vida do concurso. E papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso aí da PM de São Paulo 2017. Bacana? Legal. Ah, já ia esquecendo, você quer um material de apoio aí, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos. Fui, tchau. Clique lá.